Partimos agora para a análise a este caso com a ajuda da psicóloga Carolina de Freitas Nunes, que está connosco em estúdio, mas também do advogado Manuel Nobre Correia, que se junta em direto por videochamada. Boa noite a ambos. Doutor, começo por si. Qual é a principal dificuldade legal em resolver um caso como o de Madeleine McCann, tantos anos depois do desaparecimento? Bom, primeiro que tudo temos que ter em conta que existem prazos que limitam o exercício da ação penal. Isto significa que se porventura só for possível formular uma acusação já após o decurso de algum desses prazos, evidentemente que não poderá ser prosseguida a ação contra aquele que será eventualmente o principal suspeito. Por outro lado, como é evidente, e isto em termos de investigação criminal, quanto maior medeia do tempo da prática de um crime, menor é a possibilidade de encontrar vestígios que sejam suficientemente esclarecedores para permitir sustentar uma acusação. Eu relembro que estas buscas foram feitas e de uma maneira muito intensa na época. Todos nós, com alguma idade, acompanhámos este caso com atenção e curiosidade, até porque é, como vocês disseram na peça, um verdadeiro mistério. Trouxe inclusive especialistas em encontrar cadáveres. Houve teorias que foram aventadas e exploradas até ao limite, e de facto esta investigação não produziu qualquer resultado. Portanto, aquilo que acontece neste momento é que a probabilidade de o lograr é cada vez menor. E, portanto, eu não creio que se vá conseguir, seja o que for, a não ser que apareça alguém que assuma a prática do crime, e mesmo assim isso pode suscitar algum tipo de dúvidas, porque com certeza que a notoriedade que se alcançaria por ser o perpetrador deste crime seria suficiente para até inclusive atrair pessoas a confessar espontaneamente algo que não fizeram. Muito de todo bem. modo, eu penso que nesta... Dar aqui a oportunidade de passar a palavra à doutora Carolina. Doutora, eu começo por perguntar como é que se lida 18 anos depois, que impacto é que tem o desaparecimento de uma criança numa família, mas também à população portuguesa, porque é um caso que marca. Sim, de facto é um caso altamente mediático e quase ímpar na mediatização e de facto sem termos respostas 18 anos depois, não é? Estamos aqui a referir-nos a uma situação sobretudo porque não só pela proximidade que as pessoas depois têm ao caso, não é? Esta memória que fica global fica muito forte, não é? Nós todos nos lembramos mais ou menos o que é que fazíamos na altura em que existiu esta situação da Maddie que desaparecida e foi tudo muito mediatizado e de facto ao não existir um resultado ainda e uma resposta, isto provoca, além de um desgaste, tanto para os pais, obviamente para os pais, e depois a parte da mediatização relativamente aos pais e às culpas e às prováveis culpas, não só de facto terem deixado a criança sozinha, mas também a provável culpa e depois apontar o dedo. O público tem muita esta noção que é importante. É mais fácil apontar o dedo a alguém quando não existe uma resposta do que viver na incerteza. E de facto... Porque no fundo tratam-se de diligências que não são clarificadas. Não há uma razão específica para saber porque é que uma vez mais a polícia volta ao terreno e se fazem novas buscas. A questão é essa, não só pelas questões financeiras, não é? Que isto depois traz também ao país, mas também voltar a remexer algo vai provocar aqui no próprio público em geral, não é? Não só voltar a abrir um bocadinho a ferida, porque nós estamos aqui a falar em algo que não ficou resolvido e que todos nós temos fragilidades e começamos a pensar, e normalmente fazemos aqui a transferência das nossas situações pessoais, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, que poderão também um dia vir a sofrer uma situação destas. Portanto, nestas situações pontuais, nós começamos, ou seja, com este retorno ao dia-a-dia da situação da Maddie McCann, de facto revivemos esses medos no nosso dia-a-dia. Doutor, voltando a si, quais são os principais desafios em casos como este? Bom, como é evidente, o principal desafio teria de ser encontrar a criança, caso ela estivesse viva, nos dias que seguiram ao seu desaparecimento. Mas pegando, e depois deixe-me só dizer duas coisas. Eu, relativamente àquilo que acabou de dizer a doutora Carolina Freitas Nunes, de facto, há um impacto mediático que gerou uma comoção. Porquê? Este tipo de crime normalmente é um crime que tem um grande impacto junto à população,
porque envolve uma criança, neste caso até uma criança estrangeira. Houve uma mediatização internacional a tal ponto que levou a que se empregassem meios que normalmente não são utilizados até... Acabaram por interferir na dizê-lo, justiça, não é? Todo este mediatismo. certo, mas neste caso até interferiu pela concentração excessiva de meios na busca da criança e na investigação do crime. Repare que há 3 polícias altamente empenhadas neste caso. A polícia portuguesa, principalmente, como é evidente, terá ocorrido o facto de ilícito em território nacional. A polícia inglesa, por causa da nacionalidade e pelo impacto que teve nos meios de comunicação social, neste caso em Inglaterra, e neste momento a polícia alemã, porque entende que o principal suspeito será um cidadão alemão. E neste caso, se fosse residente na descoberta Alemanha. alguma coisa nesta investigação, sendo que as diligências foram pedidas pelas autoridades alemãs, se algo fosse descoberto, ficaria mesmo a cargo das autoridades alemãs? Pronto, isso é a questão que urge responder neste caso. Porque claramente que os tribunais portugueses e o Ministério Público português reclama jurisdição sobre este assunto. Ou seja, temos, nos termos do Código de Processo Penal, capacidade judiciária para acusar, investigar e julgar. Neste caso, haveria provavelmente levantar-se-ia um conflito de jurisdição. Porquê? Porque os tribunais alemães, se viessem a acusar este senhor Christian Bruckner por este crime, reconhecendo a sua própria competência jurisdicional, evidentemente que iam entrar em conflito com os tribunais portugueses. Porque os tribunais portugueses, aquilo que imediatamente fariam seria pedir a extradição do eventual autor do crime. Muito bem, doutora, só para terminarmos, e peço que seja breve, que mensagem pode deixar a todos os pais que vivem uma situação semelhante? Muito bem. Em primeiro lugar, é assim, é uma situação muito, muito dolorosa para qualquer pai. É uma incerteza, a incerteza é pior muitas das vezes do que a morte. Quando existe uma perda de uma criança, neste caso um possível rapto, o que nós podemos sempre adiantar é que, de facto, são feridas que nós sabemos que não se tratam, são feridas que são adequadamente geridas, mas, de facto, infelizmente não passam e não se ultrapassam.